Bom, então hoje é o capítulo 4º, o último capítulo da ginástica aeróbica. E nesse capítulo eu quero te falar como a ginástica aeróbica se transformou em aula de ritmos, que é a modalidade hoje que mais se tem nas academias com o trabalho aeróbico sem equipamentos, né? Tô falando da aula que não tem nenhum implemento. Então vamos lá. Primeiro, só lembrando que a ginástica aeróbica, ela surgiu da combinação, vamos dizer assim, entre a dança e aquilo que nós tínhamos ali nos anos 80 como modelo de exercício para o corpo e o Cooper, né, que era a corrida, o jogging que se fazia na rua, e isso tudo foi levado para a sala de ginástica e aí surgiu a nossa super aula de ginástica aeróbica. Então, a ginástica aeróbica tinha lá o seu aquecimento, a parte principal e a volta calma, e é disso que eu quero falar agora. Então, vamos imaginar o seguinte, que você tinha lá seus 5, 7 minutos de aquecimento, tinha uma parte principal da aula que ia tomar o maior tempo da aula, 20, 30, 40 minutos, e você tinha uma volta calma, que era fazer o coração se tranquilizar, fazer o metabolismo voltar ao mais próximo possível daquilo que estava quando começou a aula. Como que a gente fazia isso? A gente usava uma música, né? Escolhia uma música, normalmente uma música que estava tocando muito no rádio na época, uma música gostosa de dançar, numa velocidade diferente da ginástica aeróbica. A gente falou que a gente fazia aula de ginástica aeróbica com 150 batimentos, 140 batimentos, 155. A gente escolhia uma música com menor velocidade, até porque isso ia ajudar a fazer a volta calma, e nós fazíamos movimentos dançados com esta música. Movimentos esses mesmos movimentos da aula da ginástica aeróbica, por exemplo, toque à frente, step touch, mas numa velocidade menor. E a música te levava a ter uma mínima ginga e a gente estava ali incluindo esse movimento mais dançadinho na aula, mas por uma música só, isso durava muito pouco tempo. Então esses movimentos eram movimentos que a gente chama de movimentos de estilo, onde a gente colocava um groove, colocava um jeito mais malemolente de fazer o movimento por causa da música que a gente estava usando, e a gente usava esses movimentos de estilo para baixar a frequência cardíaca, porque era tudo feito no lugar, sem muito deslocamento, numa intensidade mais tranquila. E aí no máximo aí de 3 a 5 minutos, que era a duração dessa música. Só que aí aconteceu um fenômeno. Essa parte começou a ficar gostosa de se fazer. E a gente começou a aumentar o tempo, a duração da volta calma. Porque era gostoso. Então, ao invés de usar uma música, usávamos 2, usávamos 3. E aí, quando a gente viu, a gente estava fazendo uma volta calma que não tinha mais 5 minutos. A gente estava fazendo uma volta calma de 10 minutos, de 15, de 20. Bom, então, se você está fazendo isso, você está fazendo um aeróbico de 15, 20 minutos, com menor intensidade comparado com a parte da ginástica aeróbica propriamente dita. Bom, então nós nos demos conta de que a gente estava criando uma nova aula, que a gente chamou de aerodance, ou dança aeróbica, né? Nessa época, preciso lembrar aqui que nós já tínhamos o Murilo Guerra lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, já fazendo um trabalho de dança aeróbica incrível, maravilhoso. Ele conta essa história, eu não a conheço, mas ele fez um curso com a Roseli Assis. Ele fala dela em todos os cursos e gostaria de conhecê-la. E aí ele aprendeu a dança aeróbica com ela e ele já levou a proposta para sua academia nessa época. Então o Murilo já trabalhava com dança aeróbica e depois, mais à frente, a gente se encontrou, o Murilo já dando aulas de dança aeróbica há muito tempo na sua cidade e eu começando a trabalhar com aerodance, e aí a gente se juntou ali na vida. Graças a Deus foi um encontro maravilhoso, e o Murilo é um dos pais da dança aeróbica no Brasil. Para você que é professor de ritmos, que gosta de dar aula de coreografia, saiba disso. Ele é um cara incrível, fez um trabalho maravilhoso, com um estilo só dele. Quem já fez curso com ele sabe que eu estou falando. E então, só para deixar claro aqui que, paralelamente a essa história que eu estou contando, outras pessoas no Brasil estavam fazendo isso, tá? Quero até aqui já me pedir desculpas para as pessoas que eu não citei,
porque não dá para estar todo mundo aqui, é preciso fazer um levantamento incrível para fazer isso. Ainda vou fazer, tá? Não fiquem chateados, eu vou fazer um levantamento e lembrar o nome de todo mundo que contribuiu nas suas cidades, do seu jeito, fazendo essa ginástica aeróbica crescer, né? Lá nos anos 80, tô falando, tá, turma? Então, vamos continuar aqui. Então, assim surgiu a aula de aerodance, olha só, dança aeróbica, porque a volta calma da aula de ginástica aeróbica ficou maior, tá? Foi por isso que a gente começou a dançar. Então, essa dança aeróbica começou a ter a mesma cara. Um aquecimento, uma parte principal e uma volta calma. E a parte principal era uma ginástica dançada. Ao invés de ser uma ginástica aeróbica tradicional, com movimentos mais ginásticos, era uma aula de ginástica aeróbica mais dançada. Então, a gente chamou de dança aeróbica. Tá? Então a velocidade musical era diferente, eram músicas mais dançantes mesmo, que te proporcionava colocar movimentos de estilo dentro da aula que lembrava um pouco a dança. Então não necessariamente você precisava ser da dança, porque não era a dança como arte que estava sendo feita ali. Era uma ginástica com movimentos da ginástica aeróbica adaptados e mesclados com movimentos bem de leve da dança. O foco era a ginástica, era treinar, só que com essa outra cara, tá? Então, tem que se lembrar aqui que a gente usava os mesmos princípios na aula de dança aeróbica. Era o método contínuo de treinamento aeróbico. Não tinha intervalo entre as músicas, era non-stop, do começo ao fim. Depois do aquecimento, não parava para nada. Então, não só a aula era contínua, como a música também era mixada e contínua, mesmo sendo em outra velocidade e mesmo estando fazendo movimentos. Ali a gente estava fazendo movimentos mais dançados. Todos esses movimentos vinham dos passos básicos da ginástica aeróbica. Então, a ginástica aeróbica foi suporte para a criação dessa nova aula, tá? E sempre usando um processo de ensino e aprendizagem durante a própria aula, tá? A gente começou essas danças assim com músicas bem pop, tá? A gente usava muito a MTV como referência, né? Eram as músicas do momento, mas outros estilos também foram sendo criados. Então, a gente começou a ter aula de cardiofunk, que era metade da aula só ginástica aeróbica e metade da aula só funk. Agora aqui, lembrando, funk nessa época não é o funk que hoje se conhece aqui no Brasil. Nós estamos falando de Beastie Boys, nós estamos falando de funk, cultura negro-americana, tá? Então a gente usava esse tipo de funk nas aulas de cardiofunk. Matheus Carriere deu muito boas aulas de cardiofunk, Tatiana Sanches também fez isso, Alessandra Serzósimo também fez isso. Grandes aulas de cardiofunk nós tivemos no país. Esses professores deram aulas em academias e em cursos, tá? Só para que você saiba. A aula de afroaeróbica, o José Anchieta fez esse trabalho e faz esse trabalho até hoje com extrema maestria. A aeroginga, que tem a ver com a capoeira, o Carson fez isso lá no Sul, mas outros professores também fizeram pelo Brasil. Jazz Exercise, que já lembrava alguns movimentos do jazz misturado com os passos tradicionais da ginástica aeróbica, com esta cara mais suave, lembrando a dança. Nesta época dos anos 80, nasceu a aula de ritmos latinos. E esta aula nasceu no Peru, depois se espalhou por toda a América Latina, América do Norte, e aí invadiu o mundo. Nós estamos falando dos anos 80, de maneira contínua, como era a ginástica aeróbica. Então, os ritmos latinos que você vê hoje, eu dou aula de ritmos latinos, é novidade. Não é novidade, essa aula já existe há muito tempo, nasceu lá atrás e nasceu da ginástica aeróbica. E nessa época, o Brasil começou a nascer no Brasil a lambada, né? E a lambada foi um movimento brasileiro, a gente super influenciado pela Bahia, né? Graças a Deus, a Bahia de Todos os Santos, que maravilha. E aí a lamba aeróbica virou uma aula mesmo, né? E era bem difícil porque a gente queria usar as músicas da lambada
de forma contínua. Então a gente matava a cabeça dos DJs que tinham que fazer pra gente o nosso cassete, porque a gente queria contínuo. E a música de lambada, né, ela não tem 8 tempos redondinhos, então era bem difícil pro DJ fazer a edição desse som para que ele ficasse de 8 em 8 tempos, pra gente poder dar aula de forma contínua dentro de uma pedagogia, de uma métrica. Era bem complicado isso, mas enfim, a gente fez, né? Racha a cabeça, pensa, acha uma solução e faz. Foi muito bom isso, mas para você ver que os ritmos começaram a invadir o quê? Invadir a aula de ginástica aeróbica, porque era sempre feito da mesma maneira, tá? Bom, aí esse boom da lambada se transformou no axé music, né? Nós tivemos bandas que começaram a aparecer e as bandas começaram a aparecer diferente. Elas tocavam uma música, por exemplo, vamos lembrar, Margareth Menezes, ela canta uma música e não necessariamente a música dela tem uma coreografia, não é mesmo? Daniela Mercury canta uma música, mas não necessariamente tem uma coreografia. Mas aí, nessa época, começou a aparecer bandas que tinham músicas e tinham coreografias para determinada música. Então, o que aconteceu? A gente quer fazer isso também. A gente quer replicar essas coreografias. Então, nasceu uma aula combinada. Era assim, metade da aula a gente dançava de forma contínua, sem parar a música por nada desse mundo, 30 minutos. E os outros 30 minutos a gente ia usando músicas salpicadas e usava essas músicas do axé que já tinha a coreografia que a banda fazia. E a gente ficava aprendendo a fazer isso. Então, olha que interessante, né? Metade da aula contínua, metade da aula intervalada. E você vê que interessante, né? Que eu tô falando aqui. Eu tô contando para você que era um momento onde o profissional, o professor, ele pensava na aula como os métodos. Com que métodos ele estava trabalhando? Método contínuo, método intervalado. Tanto tempo da aula, da sessão de treino direcionada para isso e da sessão de treino. Então, era diferente de pensar só em coreografia. Era outra cabeça, era uma cabeça focada no benefício que você ia trazer com a sua aula para o aluno. Por isso que é muito rica essa época. Essa riqueza, ela é atemporal. Ela estava lá naquela época, mas ela deve e deveria estar aqui hoje em 2017, tá? Bom, aí então surgiu a aula intervalada. Né? A gente estava falando da aula contínua, misturado com a aula intervalada. Por que não fazer então uma aula todinha intervalada? Agora sim estamos falando de música para, música para, música para. Ou seja, para o corpo dá um estímulo, recupera, dá um estímulo, recupera, dá um estímulo, recupera. E, portanto, se você faz isso com o axé music, você faz isso com o forró, você faz isso com o samba, você faz isso com o hip hop, porque aí saiu do cardio funk e entrou para o modelo hip hop, depois street dance. Você faz isso com o modelo disco, anos 70, você faz aula intervalada com música latina, você faz aula com estilo Elvis, com Madonna, com Michael Jackson. Isso você pode fazer hoje, mas isso nós já fizemos, tá? Eu preciso contar isso pra você. Tudo isso que estou falando aqui pra você já existe há muito tempo, a gente já fez muitas aulas intervaladas com música latina. Então não é uma novidade, é que a gente veio da ginástica aeróbica e quem passa pela ginástica aeróbica consegue transitar perfeitamente por todos esses modelos que você está vendo aí agora. Bom, se você faz aulas com estilos, um estilo único, você faz uma aula então com um mix de estilos, que é a aula de ritmos que muitas pessoas trabalham hoje, né? Que é uma aula que mistura vários estilos musicais numa mesma aula. É uma música separada da outra, então é uma aula que trabalha no modelo intervalado, no método intervalado, e ela é coreografada por música. E aí vieram os novos sons, né? A riqueza musical que vai influenciando todo esse contexto das aulas de ginástica. Então o funk brasileiro nasceu, o forró universitário, o raga dance, o sertanejo, e aí as aulas foram sendo compostas assim. Então talvez você que esteja assistindo essa aula entrou para o mercado de trabalho ou se matriculou numa academia para fazer aula e encontrou o que no cardápio da academia? Uma aula de ritmos intervalada com várias músicas nela. Muito bem, saiba que isso é
apenas a pontinha do iceberg. Tem muito mais riqueza embaixo de uma aula de ginástica aeróbica. Essa aula de ritmos que você vê hoje, ela nada mais é do que uma aula de ginástica aeróbica, só que ela está intervalada. Certo? Então é bom que você entenda isso hoje, porque se hoje você entra no mercado, você tem que saber o que você está fazendo. Você não está fazendo uma aula de coreografias por músicas, você está fazendo uma aula de ginástica aeróbica intervalada. Isso é o objetivo da sua aula. Hoje nós temos um desafio muito grande. Está meio mesclado aí nas aulas de ritmos atuais o exercício e o entretenimento. E o entretenimento não é a diversão da aula. Aula divertida é uma coisa, entretenimento é outra coisa. Então vamos lá. A aula que a gente tem visto de ritmos, às vezes ela está focada na coreografia que o artista faz, na coreografia que a banda faz, em decorar uma coreografia que alguém montou em cima de uma música para repassar para os alunos. A gente não tem que ter o foco de levar o aluno a aprender uma coreografia que já está montada. Ele não vai ser o bailarino da banda, nem você vai ser o bailarino da banda. Você pode até ser o bailarino da banda porque você tem isso como uma outra profissão. Mas eu estou falando aqui como o professor de educação física dentro de uma academia. Quando ele trabalha com os alunos no seu salão de ginástica, não importa onde for, no clube, aula coletiva, e é aula de aeróbica, e é aula dançada, ele tem que ter os seus objetivos, né? Nós somos professores, nós estamos lidando com alunos que são pessoas comuns, pessoas que se matricularam para fazer aula com você. E o principal foco de uma aula de ginástica, você não pode esquecer que você é um professor de ginástica, você não é um professor de dança, você não está ensinando as pessoas a dançarem sobre um palco. O maior foco é a melhora da aptidão física dos alunos. Por que uma pessoa faz aula de ginástica? Porque ela vai melhorar a sua aptidão física e ela vai ser mais feliz na vida dela, porque ela vai ter mais saúde. Então a sua aula tem que contemplar essa questão. É uma aula de ginástica, então tem que ter um processo de ensino. Um processo de ensino leva o aluno a ter uma aprendizagem coerente daquilo que ele está sendo desafiado ali, com bilateralidade, com deslocamento, com memorização, um processo interno mesmo, um processo motor. Isso tem que acontecer. Então, quando a gente trabalha com coreografia sem pensar nisso, a aula de ritmos pode não estar sendo como deveria ser. Um treinamento, a aula é um treinamento feito, você pode treinar o seu sistema cardio feito através da corrida, por exemplo, mas você pode treinar o seu sistema cardio através de uma ginástica dançada, e não é porque você está focando no treinamento e tem a cara da propriedade toda que você precisa ter na sua aula que você vai deixar de fazer algo divertido. Pelo contrário, vai ser muito divertido. Isso vai depender muito de você aliar a diversão durante a aula, na sua técnica de ensino, com a sua prescrição de treinamento, né? Isso é muito mais inclusivo. Quantas pessoas gostariam de fazer exercício, mas não vão fazer porque não se sentem bem dançando, enfim. Como que a gente inclui as pessoas dentro de um programa de treinamento e que ela foque e que ela não desista, né? E que você consiga uma aderência dela no seu programa de treinamento. Quando a aula é simples, quando a aula é fácil, quando a aula tem uma lógica. Nós já falamos isso nos outros capítulos, que essa foi a riqueza da ginástica aeróbica e que você deveria pegar isso para você, se apropriar disso e elevar o nível padrão das suas aulas. Lembre-se, você é um professor, você não é instrutor, você não é personal trainer, isso tudo são subtítulos de uma coisa muito maior que é professor. Você não é o profissional de educação física, você é professor de educação física. E um professor ensina, um professor faz alguma coisa pelo seu aluno, ele transforma o seu aluno, não só na saúde, na aptidão física, mas leva um conhecimento para ele. Essa é a maior bandeira, é por isso que eu quis fazer essa nossa
essas nossas sessões aqui, nesses nossos capítulos da ginástica aeróbica, para trazer para você a real importância dessa modalidade hoje na sua vida profissional. Passar pela ginástica aeróbica te dá ferramentas para fazer o seu trabalho de forma coerente, acredite nisso. Olha, eu não tenho dúvidas, se eu chamar qualquer um dos profissionais que eu conheço que passaram pela ginástica aeróbica, eles vão dar uma aula de ritmos agora com qualquer música sem sequer escutar a música antes. É essa liberdade profissional que você tem quando você aprende as ferramentas da ginástica aeróbica, que são as ferramentas de qualquer outra modalidade. Então, quero terminar aqui o nosso quarto e último capítulo com essa imagem linda de pessoas comuns lá embaixo, que estão fazendo uma aula de ginástica dançada, aeróbica, felizes, fácil, divertida, eficiente, que é isso que é o ouro da aeróbica e que é, na minha opinião, humilde, o ouro de qualquer aula de ginástica. Feliz dia do professor de educação física. Aproveite seu dia, dê boas aulas e eu quero que você tenha uma profissão muito próspera, muito abundante, que seja longa e que você fique na terra aí, os seus pés, as suas verdades e cada vez seja um professor mais profundo e de alto padrão, que você esteja lá em cima no topo. Um beijão!